Olá, Melietes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do Papo de Mamãe Amélia, como surgiu o blog, de onde veio o nome e tudo que eu passei nesse 1 ano e meio que a gente tá aí trocando dicas e compartilhando o meu dia a dia. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês das dúvidas que eu tive, que eu tenho até hoje, dos probleminhas que eu enfrentei e como eu fiz até chegar onde eu estou hoje, que a gente tá completando lá no Instagram 50 mil seguidores, tá faltando um pouquinho só, mas a gente tá super perto, que foi aonde eu comecei. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Se você quiser conhecer, é só continuar assistindo o vídeo. Contando a história pra vocês lá do início mesmo, bem lá de trás, que foi de onde surgiu a ideia do nome e do porquê um blog. Em 2010 eu tinha acabado de me casar e eu fazia faculdade de nutrição e eu tive que parar de trabalhar para fazer os estágios da faculdade. Então, consequentemente, eu acabei ficando em casa, né, por um longo período, e o estágio eu fazia ele só de manhã, então eu tinha a tarde livre para cuidar da casa, para fazer as coisas. E como eu sempre gostei de blogs, eu já tive vários blogs na minha vida, acabei decidindo criar um blog para compartilhar um pouco do meu dia a dia como dona de casa e dar algumas dicas de produtos, de coisas que eu fazia na minha casa e etc. E aí eu criei o Papo de Amélia, e foi o meu blog inicial, onde eu fazia exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, só que sem a parte da maternidade. Eu escrevia no blog, eu não tinha Instagram, Facebook, essas coisas, era direto no blog. E foi assim por 1 ano, mais ou menos. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar. E aí eu não consegui mais dar conta desse blog Papo de Amélia, eu não conseguia escrever, porque no blog o conteúdo é mais extenso. Então eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que trabalhar e eu tinha que ainda estudar. E eu acabei não dando conta. E aí ele ficou lá, mas assim, a dona de casa sempre existiu dentro de mim. Eu sempre continuei cuidando da minha casa, eu sempre fiz tudo da mesma forma. Aí em 2012 a gente se mudou para essa casa que eu moro atualmente e eu engravidei da Júlia e passei minha gestação toda aqui nessa casa, sem trabalhar. Eu não trabalhava mais, né, porque eu tinha saído do meu emprego logo que eu engravidei. Quando a Júlia nasceu, no final de 2013, eu me vi numa situação em que eu queria compartilhar aquele momento que eu estava vivendo. Eu era dona de casa, eu tinha uma filha pequena e eu queria que as outras pessoas pudessem compartilhar aqueles momentos que eu estava vivendo. Eu queria poder ajudar outras pessoas a dar algumas dicas de como eu fazia, porque eu estava conseguindo, entre aspas, me virar com uma bebezinha recém-nascida e cuidar da minha casa. E eu senti a necessidade de passar essas informações, de tentar ajudar essas outras mães e criar tipo uma comunidade pra gente poder trocar dicas, experiências e fazer essa maternidade, essa coisa meio cheia de tabus se tornar uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila. E mostrar que sim, é possível, né, gente? Que é, na verdade, um dos maiores objetivos, é mostrar que é possível você sim cuidar da sua casa, administrar casa, filho, marido, entre outras coisas. Então, em 29 de novembro de 2013, eu criei o Instagram Papo de Mamãe Amélia, que na verdade eu já tinha o nome Papo de Amélia, mas eu decidi colocar uma mãe no meio, afinal eu tinha me tornado uma mãe. E aí lá eu comecei a compartilhar algumas coisas do meu dia a dia, eu falei de rotina da Júlia, falava de alguns produtos de limpeza que eu usava. E naquela época ainda era bem complicado, não era igual hoje, que eu já tinha uma rotina certinha. A Júlia tinha 1 mês. Então era bem difícil. Eu falava, eu só faço a hora que a Júlia dorme, a Júlia dormiu, tô saindo correndo pra fazer tal coisa e tal. E eu comecei a compartilhar dessa forma. E aí aos poucos foram chegando 500, 1000, 1500, 2000 seguidores. E eu fui vendo que realmente aquele trabalho estava sendo legal, que estava sendo uma coisa que estava atraindo a atenção das pessoas. E que eu estava conseguindo atingir meu objetivo de compartilhar o meu dia a dia como mãe e dona de casa e ajudar outras pessoas. E aí, conforme o tempo foi passando,
eu comecei a sentir necessidade de escrever mais, de poder fazer um post mais completo, com algumas fotos, com algumas outras coisas. E foi aí que eu decidi criar o blog, que hoje é o papodeMamãeAmélia.com.br. Na época, lógico, ele não era um blog com domínio, ele era um blog muito mais simples, tal, feito, não era em WordPress, era em Blogger e tal. E eu criei um blog simplesinho lá e comecei a colocar conteúdo nele. Eu falava de rotina, eu falava de produtos de limpeza, como eu fazia a limpeza do porcelanato, essas coisas, tudo escrito no blog. Então ele surgiu como um complemento pro meu Instagram, onde eu continuei postando todas as coisas que eu já postava, mas o blog ficava ali como um complemento. Nesse meio tempo também eu criei a fanpage do Facebook, que na verdade ela é igual ao Instagram, tudo que eu posto no Instagram eu posto no Facebook, mas também para poder atender um público que não tinha Instagram, que na época o Instagram ainda não era tão famoso, que todo mundo tinha, etc. E aí o tempo passou mais um pouquinho e eu decidi que tava faltando vídeo, que eu precisava mostrar algumas dicas e algumas coisas em vídeos para as pessoas. Então eu acho que foi no finalzinho de 2014 que eu decidi começar a gravar vídeos pro YouTube. Então eu gravei o meu primeiro vídeo, que foi sobre o mop, né, que tá lá, se vocês entrarem no meu canal, forem lá no primeiro vídeo, é o primeiro vídeo de como usar o mop. Comecei e eu vi que começou a dar certo e eu adorei gravar vídeos. E aí eu gravei um outro vídeo também da minha lava-louças. E aí assim, comecei a gravar. Só que não era nada certo, com um dia de semana decidido e tal. Eu só gravava quando eu sentia a necessidade de ter aquele conteúdo como complemento pro conteúdo que eu trazia lá no Instagram e no blog. Aí, em janeiro desse ano, em janeiro de 2015, eu decidi que eu ia movimentar o meu canal do YouTube. Por quê? Lá no Instagram, como eu já estava lá há mais de um ano, eu já tinha falado muita coisa, já tinha dado muita dica, muito post, muito conteúdo, e muitas coisas acabaram se perdendo no meio das coisas. Tipo, as pessoas novas que chegavam, elas não tinham acesso às minhas dicas antigas, porque é muita coisa pra você rolar no feed e tem muito conteúdo de qualidade, muita coisa de valor lá pra mim. Então eu decidi que eu ia começar a repassar essas dicas para as seguidoras novamente. Porém, eu queria fazer de uma forma diferente, eu queria fazer em vídeo. E foi aí então que eu decidi movimentar o canal do YouTube. Então em janeiro de 2015 eu voltei pro YouTube e com vídeos de segunda, quarta e sexta. Foi assim que eu cheguei aonde eu estou hoje. E como que a gente tá hoje, gente? Hoje eu tenho lá no Instagram quase 50 mil seguidores, que a gente tá completando. E isso pra mim tá sendo, assim, uma vitória. Eu tô me sentindo muito feliz, eu tô super ansiosa pra virar os 50 mil. Porque é uma realização pessoal, sabe? Uma coisa assim que eu não imaginei há um ano e meio atrás, quando eu comecei com tudo isso, que eu ia chegar tão longe. E o blog também, agora em julho, ele completa um ano. Então, tá tudo meio que junto, né? O YouTube vai completar 6 meses, o canal. Como que eu cheguei em tudo isso? Como eu me sinto? Como que eu fui mudando o meu pensamento? Porque quando você tá pequenininho lá, que você tá com seus 500 mil, 2 mil seguidores, você ainda não tem noção do quanto o seu trabalho ele tá abrangendo e de quanto o que você fala e o que você faz está ajudando as pessoas. Só que chega numa hora que você percebe que saiu do seu controle, que mais gente do que você imagina a quantidade que tá te vendo, tá lendo, tá comentando, tá interagindo. Tem muita gente que lê e não fala nada, que simplesmente só tá ali passando no feed vendo, mas não gosta de se manifestar e tal. Então assim, você perde o controle. Você começa a não conseguir responder mais todo mundo. As pessoas comentam em fotos antigas e você não vê. E aí com isso chegou a minha primeira crise, que foi por volta dos 10 mil, 15 mil seguidores, eu não vou lembrar certinho exatamente. Mas eu comecei a não dar conta mais. Então eu fiquei super chateada, sabe, assim, porque eu não conseguia. As pessoas falavam comigo, elas perguntavam coisas e eu não conseguia responder.
E aí eu entrei numa vibe assim, meu, porque eu não é isso, entendeu? Eu não sou desse jeito, eu gosto de responder todo mundo, as pessoas vão me achar arrogante porque eu não respondo, mas, gente, isso é uma coisa natural. Se você pegar as blogueiras maiores, elas também não respondem, os seguidores elas não conseguem. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. É por isso que às vezes eu falo pra vocês, gente, deixem os comentários nas últimas fotos, nas fotos do dia. As fotos do dia eu ainda consigo acompanhar, eu entro no final do dia em todas elas e respondo todo mundo que perguntou alguma coisa. Lógico que eu coloco uma foto de bom dia, eu desejo bom dia pra vocês, vocês vão me responder bom dia, tal. Eu não vou conseguir entrar um por um ali e responder de novo bom dia pra pessoa, porque é um tempo que eu não tenho mais, que eu não consigo mais administrar. Então, tem dias que eu tô mais tranquila e eu consigo sentar e responder todo mundo, mandar um beijo pra todo mundo que deixou um recadinho carinhoso, que falou alguma coisa, mas tem dias que eu só leio mesmo. E eu, assim, eu adoraria que o Instagram tivesse aquele negocinho de curtir a publicação igual no Face. No Face eu curto tudo, eu leio tudo que vocês escrevem, eu curto tudo, mesmo que eu não consiga responder, eu curti. Então a pessoa viu que eu vi aquilo que ela escreveu. E no Instagram não dá pra passar essa mensagem, né? Mas enfim, a partir do momento que eu vi que eu não conseguia mais dar conta, aquilo realmente mexeu comigo, eu fiquei super chateada, fiquei em dúvida se realmente o que eu tava fazendo era correto, porque as pessoas estavam reclamando que eu não conseguia responder. Mas eu acho que com o passar do tempo, eu me adaptei a isso e elas também, as pessoas também se adaptaram de que é impossível, né, conseguir responder todo mundo. E conforme foi crescendo, foi acontecendo uma outra coisa muito chata, que eu acredito ser a pior de todas as coisas que existem nesse mundo virtual, que são os haters, ou as pessoas que não gostam de você, mas te seguem pra te criticar, ou as pessoas que até gostam de você, mas criticam porque elas querem criticar, elas não conseguem guardar a opinião delas pra elas. E essa fase de críticas é muito complicada, gente, é muito complicado, porque quando elas começam a aparecer, você não tá preparado pra lidar com aquilo e você quer responder a pessoa, tipo, não mal educado, mas a pessoa te critica e você quer mostrar pra ela que não é aquilo que ela tá falando, que você não é aquilo que ela tá falando, e você quer revidar, tipo, revidar entre aspas, você quer explicar pra ela que não é assim. Só que a pessoa, quando ela vem te criticar, ela já tá com a opinião formada na cabeça dela. Então ela não vai aceitar a sua versão. Não adianta você querer retornar pra pessoa o que ela te criticou e tentar consertar isso na cabeça dela. Você não vai conseguir. Ela já está com a opinião formada. Então, com o tempo e com as porradas que eu fui levando, eu fui aprendendo que as críticas devem ser ignoradas. Existem críticas e críticas. Existem críticas feitas com grosseria, com falta de educação, etc. Que a pessoa realmente chega lá chutando balde, metendo a boca, xingando, falando de tudo, entendeu? Te xingando, te humilhando, falando essas coisas. E existe aquela pessoa que te critica com educação. Olha, você tá fazendo tal coisa, mas não tá legal, tenta fazer diferente. E isso é uma crítica. Isso é uma falta de educação, isso é uma crítica, entendeu? Então, assim, essa crítica bem feita, com educação, pedindo desculpas, mas que ela ia expressar a opinião dela, eu até leio e eu até às vezes respondo e agradeço a crítica, falo que eu vou tentar mudar, alguma coisa assim. Agora, essa crítica aqui feita com falta de educação, eu aprendi com o tempo a excluir ela. E dependendo do nível, bloquear. Então, isso é uma coisa que eu aprendi e que eu acho assim que foi de grande valia pra eu chegar onde eu tô hoje. Porque tem muita gente querendo te derrubar. Então, de graça, tá, gente? Não é porque eu fiz alguma coisa, a pessoa quer te derrubar de graça mesmo. Não sei quem é a pessoa, são pessoas que eu nunca nem falei na vida, que eu nunca vi, porque essas pessoas também se escondem atrás de fakes, né? Que são perfis falsos, então elas não mostram a cara. E elas te atacam. E aí, se você ainda não tá 100% preparado pra lidar com tudo isso, você pira, entendeu? Você chora, você fica mal. E hoje eu não fico mais. Hoje eu simplesmente deleto. E isso foi uma coisa que eu aprendi e que eu cresci junto com o meu blog.
Então, se vocês me perguntarem hoje, Jenny, qual é a coisa mais difícil em ser blogueira? Não é o trabalho, não é o tempo, não é as coisas que você tem que fazer, você tem que se organizar. O mais difícil hoje é lidar com isso, é aprender a lidar com as críticas. Lógico que tem vezes que chega uma arrebentando assim, falando coisas absurdas e que eu tenho que sentar e engolir pra não responder. Porque senão a gente acaba também meio que se queimando. Então eu finjo que eu não vejo. Às vezes as meninas falam, ai, não sei como você aguenta deixar a pessoa te xingar e não fala nada. Eu não falo. Com relação a conteúdo, essas coisas, é bem complicado também, porque pensa, 1 ano e meio já pensando todos os dias no que postar, no que fazer. No Instagram eu faço 4 posts por dia. Instagram e Facebook, né, que é a mesma coisa, eu faço 4 posts por dia. No blog tem post de segunda a sexta, sendo que 3 dias são vídeos e 2 dias é conteúdo. Então, também é muita coisa pra pensar. E aí, assim, se eu não me organizo, eu tenho a minha agenda e eu me organizo. Eu tenho uma lista de posts, eu tenho uma lista de ideias, porque senão já chega uma hora que eu vou pegar meu celular, vou falar assim, o que eu vou fazer agora? Então a gente fica meio perdido mesmo. Tem dias assim que a gente fala, ai meu Deus, não tenho o que fazer, o que postar hoje. Mas aí eu pego lá minha agendinha, vou na minha lista de coisas, de ideias e eu consigo me organizar. Eu acho que essas são as coisas mais complicadinhas, assim, de se ter um blog. Do resto, gente, tudo tranquilo. Então o Papo de Mamãe Amélia surgiu dessa forma. Chegamos até onde estamos hoje, graças a Deus eu tô super feliz, eu recebo muito, muito carinho de todo mundo me manda recadinho, eu recebo uns e-mails maravilhosos. Agora também eu tô com a minha caixa postal, que eu já deixei pra vocês o endereço, mas se vocês quiserem eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me mandarem cartinhas, mandarem fotos, contando a história de vocês, como vocês me conheceram. Uma coisa bem íntima, assim, sabe? Eu quero carta porque carta é uma coisa mais pessoal, mais próxima, né? E eu quero tentar responder vocês também. O objetivo pro futuro, com certeza, é continuar crescendo mais e mais. Tô me dedicando bastante agora ao canal do YouTube. Porque eu vejo aqui um potencial muito grande. Eu acho que aqui eu consigo mostrar pra vocês o que eu sinto de verdade, o que eu sou de verdade, porque às vezes a gente escrevendo, a gente não consegue passar a entonação do que a gente está falando de verdade. Então eu acho que isso torna a gente mais próximos. Essa é a história que eu vim contar hoje aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, vocês podem deixar aqui pra mim nos comentários. Eu vou tentar responder, vou tentar ajudar vocês. Não sou uma expert, tá? Eu não sou uma expert ainda, mas eu acredito que com esse 1 ano e meio aí que eu tô no mercado, eu já tenho um conhecimento um pouco legal e eu posso tentar tirar uma dúvida ou outra de vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra ajudar na divulgação. Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, que tá cheio de dicas, gente, cheio de dicas pra mamães e pra donas de casa. E seguem também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu estou como Papo de Mamãe Amélia. E tem também o Snapchat, gente, que eu não falei dele no vídeo, mas eu tô com essa rede social nova e tá muito legal. Eu tô compartilhando o meu dia a dia, tá sendo muito legal, principalmente o retorno de vocês. Então eu tô lá como Mamãe Amélia, só seguir, ok? Um beijo e até a próxima!